Sinto muito em te dizer, mas se você estiver tentando realizar algo grande na sua vida, sendo uma pessoa normal, agindo como todo mundo, pensando como todo mundo, esperando o momento certo para fazer alguma coisa, eu sinto em te dizer, você já perdeu antes de começar. E aí eu quero te dizer que esse normal não está relacionado à personalidade, mas sim ao nosso comportamento. Eu quero que você pare um minutinho e comece a pensar o seguinte: alguém dessas pessoas famosas, dessas pessoas que realizaram grandes coisas na vida, aí os exemplos que talvez você saiba. Elon Musk, por exemplo, Bill Gates, pessoas do Brasil, fora do Brasil, que realizaram grandes coisas na vida. Essas pessoas, elas tiveram comportamentos normais? Elas agiram como todo mundo? A resposta que eu tenho certeza que você deu é que não, porque ninguém normal consegue realizar grandes coisas. E aí eu estou falando do tipo de gente que, esse tipo de gente, eles não vivem no modo automático. Que seria isso? Acorda todos os dias principalmente com aqueles pensamentos de reclamação. É um tipo de gente que não gosta do que faz, mas faz porque precisa do dinheiro. Sonha pequeno e acha que tá tudo bem. É aquela velha frase: não, tá tudo bem. É assim mesmo, a vida é assim mesmo. Então, esse tipo de gente são pessoas que são normais. E quem se enquadra nesse padrão normal de comportamento não realiza grandes coisas. E se você está assistindo esse vídeo é porque, na verdade, eu tenho certeza que você quer realizar coisas diferentes, quer fazer coisas grandes para a sua vida. Então, você precisa fugir desse padrão de normalidade. Sabe aquela velha frase que todo mundo fica falando? Ah, se todo mundo está fazendo, aí você que ainda está nesse padrão normal de comportamento e pensamento diz: eu vou fazer também. Mas a sua mãe, sabiamente, em algum momento da sua vida, ela te disse: menino, menina, você não é todo mundo. Então, se você entendeu a mensagem da sua mãe, você assimilou essa informação, você não é todo mundo, você não é tão normal, você não é. Se você quer fazer coisas grandes, você não deve ser normal. Quem é normal vive para sobreviver. E quem quer fazer coisas grandes, extraordinárias, tem um padrão de vida que é para impactar outras vidas. Porque, na verdade, quando a gente começa a mudar o nosso padrão de pensamento, primeiro a gente precisa mudar a nossa vida. O meu padrão de pensamento e de comportamento, primeiro, ele precisa gerar mudança na minha vida. E aí depois, como eu percebo que gerou mudança na minha vida, eu vou gerar mudança na vida de outras pessoas. Eu não sei se você percebe, mas existe uma pressão social justamente que quer moldar o padrão de comportamento de todos nós seres humanos de uma mesma forma. Por exemplo, quer que a gente pense de uma única forma, quer que a gente tenha, porque na verdade existe uma tríade, né? Que nossos pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos. Existe, de forma velada no mundo, essa ideia, e se você for perceber que no inconsciente coletivo, a maioria das pessoas, elas estão tendo o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de sentimento e automaticamente o mesmo tipo de comportamento. E esse tipo de gente é justamente essas pessoas que são normais. Se você já saiu da Matrix, você deve e pode pensar de forma diferente. Qual é o ponto-chave dessa questão aí de ser normal? Ser normal, na verdade, é o nosso ego tentando nos proteger, sabe de quê? Dos riscos e das frustrações, que infelizmente somos condicionados quando saímos da normalidade. E aí eu estava fazendo uma caminhada mais cedo, e aí eu estava pensando justamente sobre como esse ego, se a gente não ter o domínio sobre o nosso ego, como ele nos domina e muitas vezes ele é prejudicial a nós. Essa semana, uma amiga compartilhou comigo uma história que ela estava em um relacionamento e a pessoa que ela estava casada,
se relacionando já tinha tido um outro casamento anterior que tinha gerado um filho. E aí esse filho desse outro relacionamento se apegou tanto a ela que chamava ela de mãe. Qual foi o X da questão? A mãe, a genitora desse filho, disse para ela: fulana, não se apegue tanto a fulaninho de tal, porque ele é meu filho. E se você quiser, você tenha os seus filhos. Essa mensagem chegou para ela, chegou para o ego dela de uma forma tão impactante, mexeu tanto com o emocional dela, que aí ela disse: olha, espera aí, você vai ver se eu não vou ter filhos. E ela não teve só um, foram 2 filhos. E aí, na verdade, o que eu quero te dizer é o seguinte: a pessoa mexeu com o ego dessa amiga e motivou para que ela tivesse os 2 filhos. E aí, logo depois, infelizmente, ela separou desse marido que ela tinha, porque também essa mulher falou: olha, você não vai ficar com fulaninho de tal. Então, se a gente começar a perceber como o nosso ego, ele pode jogar a nosso favor, mas ele também pode jogar contra nós. Então, por isso que precisamos entender as dinâmicas que a vida ela nos impõe, entender se aquela informação ali está mexendo com o nosso ego ou não, porque isso é fundamental se você quiser vencer o jogo da vida. E aí, na verdade, voltando sobre essa questão de ser normal ou não, quando a gente não tem esse controle do nosso ego, nós vamos seguir a manada, a tendência da maioria das pessoas, justamente nos mesmos padrões de comportamento. Aí agora eu quero te fazer uma pergunta. Você quer ser admirado ou você quer ser aceito? Porque, infelizmente, a maioria das pessoas, elas tendem a querer ser aceitas. E aí eu te digo uma coisa: ninguém será aceito 100% das pessoas. O exemplo mais real e vivo que eu acredito que você conheça é justamente Jesus Cristo. Jesus, ele não foi aceito pela grande maioria das pessoas, tanto é que o levaram para a morte. Então, se Jesus ele não conseguiu agradar todo mundo, quem sou eu, quem é você para querer agradar todo mundo? Então, tire essa ideia de que para você estar bem, para que você esteja em alguns círculos sociais e em contato com algumas pessoas, que essas pessoas elas precisam te aceitar. Na verdade, elas precisam te respeitar e não a aceitar. E a admiração é uma construção que ela vai depender muito mais de você. Se você for uma pessoa que foge do padrão da normalidade, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde, em algum momento da vida, você vai ser admirado, respeitado pelas pessoas. Então, ser normal é ser previsível. E uma pessoa que é previsível não chama a atenção de ninguém, não muda a história nem dela mesma, quanto mais de outras pessoas. O convite que você está recebendo hoje aqui é justamente para que você fuja do padrão da normalidade. Se você perceber, se você entender que o padrão normal, ele foi estabelecido justamente para te causar dano e não fazer com que você conquiste as coisas que você deseja. Então, grandes pessoas, nossos contemporâneos que estão vivos, Elon Musk, que eu já falei, tantos outros, essas pessoas, em algum momento da vida, elas decidiram sair da normalidade e fizeram coisas extraordinárias. Como eu já te disse, o grande exemplo de pessoa que fez algo fora do normal foi justamente Jesus Cristo. E a atitude de que Jesus ele teve diante de uma sociedade corrupta, perversa, má, que tinha um programa, um paradigma estabelecido e que Jesus ele veio justamente para romper com esse paradigma, com este programa que já estava rodando há milhares de anos. Ele foi o quê? Cuspido, ridicularizado e, por fim, morto justamente porque ele não aceitou cumprir ou, de fato, viver a vida da forma normal como era estabelecida no tempo
naquele tempo de Jesus, e deixa eu te falar, nada mudou. As coisas ainda, existe um padrão de normalidade que é estabelecido, que foi estabelecido, que está estabelecido, mas que, se você quiser realizar grandes coisas por sua conta em risco, você vai precisar sair desse padrão de normalidade. E aí toda a missão que a gente for fazer, que vai fugir desse padrão de normalidade, ele vai exigir justamente essa pitada de, entre aspas, de loucura, de fé e de desobediência a esse padrão normal estabelecido neste mundo. Agora, a grande pergunta que eu te faço: e você vai continuar nesse padrão de normalidade? Se você vai querer continuar nesse padrão que não vai te levar a lugar nenhum, que não vai fazer com que você realize seus planos e seus sonhos? Hoje o convite é para que você saia deste padrão normal. Comece a se questionar: por que eu faço o que eu faço? Por exemplo, os comportamentos, o padrão de comportamento que você tem diariamente. Por que você está fazendo ele todos os dias? Por que você acorda, toma banho, vai para o trabalho, volta do trabalho? Por que você está mantendo esse padrão de comportamento todos os dias? Comece a se questionar. O que você sonha e almeja exige que você tenha um comportamento ousado? Então, comece a se perguntar: será que certamente você vai precisar ter um comportamento diferente das demais pessoas para que você conquiste o que você quer? Então, qual é o primeiro passo antinormal que você precisa fazer exatamente hoje? E aí, eu quero te dizer o seguinte: todo gênio, em algum momento, ele foi considerado um louco. Então, não se preocupe com o que as pessoas falam ou deixam de falar de você. Uma coisa é certa: as pessoas, elas sempre estarão falando de nós. Se a gente estiver fazendo alguma coisa, as pessoas vão falar. Se nós não estivermos fazendo alguma coisa, as pessoas vão falar. Se as pessoas têm a coragem de abrir a boca e reclamar de Deus, quanto mais de mim e de você. Se esse vídeo te despertou, você vai comentar aqui abaixo: eu não nasci para ser normal. Compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir, né, entender sobre esse conteúdo de ser normal, para deixar de ser normal para conquistar algumas coisas. Compartilhe, comente, coloque aqui embaixo o que você achou desse vídeo. E eu espero que tenha feito sentido para você, que tenha sido útil, e até o próximo vídeo.